Jesus a todos os jovens de nossa congregação, especificamente da classe de Escola Bíblica Dominical. Estamos dando início a mais um trimestre das lições bíblicas jovens, segundo trimestre de 2020, das nossas lições CPAD, com a nossa lição nova, Tempos de Conquista, e graças a Deus por mais uma lição. E antes de nós iniciarmos a aula, que por sinal é uma aula muito boa, dê o seu like, se inscreva, ajude o canal a crescer, ajude o canal a melhorar. E com muito esforço, com a ajuda de Deus, estaremos ministrando semanalmente essas aulas. Nos ajude em oração, uma vez que para alguns parece ser fácil, mas não é fácil. E a nossa lição está muito boa. Iremos falar de um grande homem, um grande personagem bíblico chamado Josué. Estaremos dando continuidade à história do povo hebreu, baseado no livro de Josué. História essa que nós sabemos que inicia-se com o resgate do povo ali no Egito, quando Deus levanta Moisés e arranca o povo ali da escravidão do Egito e começa a peregrinar com esse povo no deserto por um período de 40 anos. E esse período de 40 anos aconteceram muitas bênçãos, muitos milagres, muitas providências de Deus. O povo foi suprido diante de todas essas circunstâncias. Deus os abençoou poderosamente e nós vimos e entendemos o milagre e a mão de Deus sobre a vida do povo hebreu. Então, irmãos, para nós começarmos essa lição, que tem por título o livro de Josué, Tempos de Conquista, é importante que nós acompanhem desde o início para que nós possamos entender todo o enredo da história, todo o conteúdo da história. História essa que tem muitos aprendizados para a gente. Pois sabemos que o livro de Josué conta-nos a história de como os israelitas conquistaram a terra de Canaã e passaram a morar nela. E antes de chegarem em Canaã, nós entendemos, e a Bíblia nos revela essas histórias, que Deus ele preservou o seu povo. Pois sabemos que durante o período de sofrimento, de percurso ali no deserto, toda uma geração, ou toda aquela geração que saiu do Egito, essa geração morreu e nasceram-se uma nova geração. Geração essa que aprendeu com os erros da geração passada, com os pecados, foram instruídos a respeito dos pecados da geração passada, e no tocante eles foram adestrados a terem mais fé, a serem mais perseverantes, a serem fortes. E Josué é bem claro quando ele os chama para uma conversa antes da travessia do Rio Jordão. O texto: santificai-vos hoje, porque amanhã verás a glória de Deus. Então o povo estava sendo instruído, o povo estava sendo adestrado após a morte dessa primeira geração. Só que o importante é que Deus preservou a geração dos hebreus. Por que Deus preservou essa geração? Porque a promessa era que dessa geração, da geração dos hebreus, sairia o Salvador. Glória a Deus, glória a Jesus. Por isso que essa geração foi preservada. Estudarmos o livro de Josué é darmos continuidade à história dos hebreus. Ou, por que não falarmos, a peregrinação dos israelitas ali no deserto, quando saíram da escravidão do Egito e peregrinaram durante 40 anos no deserto.
E nessa peregrinação eles estavam em destino a uma terra chamada Canaã, terra esta que foi prometida por Deus, terra esta que era conhecida também como a terra que manava leite e mel. E esta promessa de Deus permaneceu de pé até que Josué a conquistasse com o povo, mas não o povo da geração que saiu da escravidão do Egito, mas sim uma nova geração que no período de 40 anos foi se renovando e, consequentemente, esta segunda geração foi a geração que desfrutou da terra prometida. Josué foi o líder escolhido, Josué foi o líder que deu continuidade a esta missão de Moisés. Uma vez que Moisés já havia feito o seu trabalho, uma vez que Moisés já teria sido o homem que tirou o povo ali da escravidão, das mãos daquele grande ditador ali egípcio, e conduziu este povo perante o deserto. É interessante lembrar, e eu gosto sempre de destacar, que Moisés, ele apenas avistou a terra prometida e não entrou. E Deus já havia dito a Moisés, antes da transferência de liderança, que Moisés não entraria na terra prometida, apenas avistaria de longe. E aí entra muitos questionamentos, aí entra o estudo de muitos teólogos, vários comentários a respeito. Uns dizem que foi porque Moisés feriu a rocha, outros dizem que foi porque Moisés quebrou os 10 mandamentos, e assim sucessivamente começam a citarem vários contextos a respeito de Moisés, mas eu levo a crer que a situação mais grave, eu aprendi pesquisando e lendo, a situação mais grave que fez com que Moisés não entrasse na terra prometida, nós encontramos em Êxodo 32, capítulo 32 e o versículo 32, quando Moisés ele cita o seguinte: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Nós vemos aqui Moisés pedindo para que Deus risque o seu nome do livro da vida. Isso aqui é muito sério, uma vez que quando nós aceitamos a Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, nós aprendemos que, e entendemos, e a Bíblia nos ensina isso, que Deus escreve o nosso nome no livro da vida. E quem sou eu para pedir que Deus tire o meu nome do livro da vida? Mesmo diante de uma situação do qual eu estou colocando Deus contra a parede. Quando eu digo assim, agora pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me o nome, ou tira o nome do livro da vida. Se Deus não perdoasse o pecado do povo, Moisés queria que Deus o riscasse, o tirasse do livro da vida. Então, associado a Moisés ter ferido a rocha e não ter tocado na rocha, associado a Moisés, quando sobe lá no monte e desce com os 10 mandamentos, as tábuas, as primeiras instruções que Deus dá, escrita com a própria mão de Deus, o próprio dedo de Deus. Moisés desce com essas tábuas. Quando desce, encontra lá o povo adorando o bezerro, e como tinha pavio curto, ira-se e quebra as tábuas dos 10 mandamentos. No tocante a isso, associado a ter ferido a rocha e a ter pedido que riscasse o seu nome do livro da vida, levamos crer que foi as razões pelo qual Moisés não entrou na terra prometida. Anunciando assim, Josué, o Deus assim levantando Josué.
Glória a Deus. Mas a lição ela é muito interessante porque ela está citando ou falando de um homem, de um grande líder. E eu quero ser bem prático e bem sucinto no tocante a isso, até porque se nós formos analisar e nós formos entrar nas riquezas de detalhes a respeito do livro de Josué, é bem verdade que toda a lição vai estar falando detalhadamente em alguns pontos mais importantes. Mas essa lição de hoje, ela nos traz apenas uma introdução do que venhamos ou do que vamos ver, do que vamos aprender no decorrer desses 3 meses de lições bíblicas. Pois bem, Josué, filho de Nun, da tribo de Efraim. É interessante que Moisés já havia conhecido Josué bem antes, quando Deus assim começa a fazer, o próprio Moisés, claro que é autorizado por Deus, porque o próprio Deus fala diretamente com Josué. Moisés ele já havia conhecido Josué e escolhido ele como seu sucessor bem antes, uma vez que Moisés já desfrutava das habilidades de Josué, porque Josué, além de ter sido um grande líder, ele era um soldado, ele era um guerreiro, ele era um homem de guerra. E isso fazia com que Moisés não perdesse as suas batalhas, uma vez que Josué era o responsável em liderar o exército do povo nas grandes batalhas como um guerreiro, né? Que era o guerreiro responsável em levar o povo hebreu, o povo israelita, às vitórias. A exemplo lá da batalha com os amalequitas, quando ali os amalequitas ameaçavam, nós encontramos isso lá no livro de Números, a partir do capítulo 13. E nessa batalha, Josué ele aparece pela primeira vez no contexto militar, ou seja, numa batalha travada contra os hebreus, né, com os hebreus contra os amalequitas, e responsavelmente Josué ele governa, ele lidera esse grupo de soldados, escolhendo os melhores homens, capítulo 17, e assim vencem essa batalha. Consequentemente, Moisés começa a ver em Josué não só um guerreiro para as batalhas, mas também um servidor, porque Moisés, quando ele subiu o monte, lá capítulo 17 também, versículo 11, Moisés sobe um monte, e quando ele sobe o Monte Sinai, ratificando, quando Moisés sobe o Monte Sinai, no capítulo 24, e o versículo 13, Josué sobe junto com Moisés. E sempre Josué está ladeado com Moisés. O tempo passa, Miriam morre, Arão morre, Moisés também morre, e Josué é escolhido pelo Senhor para conduzir o seu povo. O livro de Josué, primeiro ponto da lição, visão panorâmica. Josué é o primeiro dos livros denominados históricos das Sagradas Escrituras. Segundo os estudiosos, essa obra começou a ser escrita há 1400 anos antes de Cristo. Por que se aproxima essa data? Porque é a data onde se registra, através dos livros históricos e através das histórias bíblicas, que em 1400 antes de Cristo é a data aproximada da destruição da cidade de Jericó. E é justamente a data onde se inicia a primeira escrita do livro de Josué. Como eu já falei, filho de Nun,
da tribo de Efraim, e ele escreveu quase todo o livro, exceto o final do livro, que ele não consegue escrever porque relata justamente os seus momentos finais, a sua história, onde ali ele está, onde ele morre, e quem relata a sua história final não é mais Josué. Segundo ponto da lição, como era o mundo na época de Josué, ou nessa época? Tanto que o primeiro povo surgiu no México, que foi os Olmecas, por volta de 1500 a.C. No Império Assírio surgiu a 1200 a.C. O Egito já era um país rico, já era um país fortificado, já era um país bem civilizado. Mas aí a Babilônia e a Síria, ao longo da história, destruíram muitas nações. Isso é o contexto histórico da época. Israel era uma nação formada inicialmente por ex-escravos, que é justamente o povo que saiu lá do Egito e que não deixou de ser considerado ex-escravos. Mesmo diante da morte da primeira geração, a geração que sucedeu carregava em si o fardo da escravidão. E quando nós entendemos o terceiro ponto da lição, que fala sobre Canaã, a faixa de terra, o tamanho da terra prometida, da terra que Deus havia prometido para que o povo fossem ou chegassem até ela, para ali habitar, a terra que mana leite e mel, era uma faixa de terra de 290 quilômetros de comprimento por 65 quilômetros de largura, ou seja, uma estreita faixa de terra no Oriente Médio, ou seja, no deserto do Oriente Médio. Mas o que eu acho interessante aqui é que Deus poderia ter prometido a eles que conquistassem o mundo. Deus poderia ter prometido a eles que conquistasse todas as terras em derredor e, consequentemente, o mundo. Mas não, Deus estabeleceu apenas aquilo que seria necessário para o seu povo fazer a diferença na terra. Olha que coisa interessante. Por isso que ao longo da história de Israel, nunca nós vamos notar e nunca se notabilizou como um povo conquistador, como outras nações, por exemplo. Os hebreus sempre buscaram, até os dias de hoje, somente a herança prometida. Olhamos para Israel hoje e nós não vemos, nos dias de hoje, Israel brigando por terra nenhuma. Por quê? Porque eles entenderam que eles deveriam possuir conforme aquilo que Deus havia prometido. E dentro do estreito de terra deles, 290 quilômetros de comprimento, por 65 quilômetros de largura, uma pequena faixa de terra que fica lá no Oriente Médio, vizinhos de grandes nações como a Pérsia, a Grécia, Babilônia, Roma e etc. Eles se contentaram em apenas desfrutar do que Deus havia prometido. Em nenhum momento da história nós vemos esse povo brigando por terra, apenas se defendendo. Israel hoje apenas se defende. Israel hoje, por dia, ele se defende de mais de 150 mísseis que são lançados diariamente no território israelense. E isso não é fácil. Mas Deus tem prometido, Deus tem protegido, Deus tem conservado, Deus tem guardado aquela geração, aquele povo. Por quê? Porque
todos os escatologistas, todos aqueles grandes estudiosos, teólogos que estudam escatologia a respeito da volta de Cristo, eles sempre dizem que Israel hoje é o relógio do arrebatamento da igreja. E isso nós temos visto no decorrer das confirmações bíblicas e das promessas cumpridas. Então, a nação que hoje apenas se defende. E o que eu acho interessante é que, como promessa de que Deus é na vida daquele povo, de que Deus habita no meio do povo hebreu, é que Deus não estabeleceu dimensões continentais. Deus preferiu dar um estreitozinho de terra entre essas nações poderosas. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque Deus ele não anela que eu e você dominem o mundo. Deus ele quer que nós prosperemos no lugar onde nós habitamos. Me faz lembrar agora, e eu já quero finalizar essa primeira parte da gravação, que é o primeiro ponto da lição, onde nós falamos o livro de Josué, e o primeiro tópico falamos sobre a visão panorâmica, como era o mundo na época, e agora, consequentemente, a terra de Canaã. Me faz lembrar que quando Isaac estava passando por uma fome terrena terrível, e Deus se apresenta para Isaac e diz assim: não desças ao Egito. Não desças ao Egito, porque eu te farei prosperar. Gênesis capítulo 26, se não me foge da memória. Gênesis capítulo 26. Sobrevindo a fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, a avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e eu serei contigo, e te abençoarei a ti e a tua descendência, e darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. O versículo 12, para finalizar, diz assim: e semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano colheu cento por um, porque o Senhor os abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Olha que bênção. Enriqueceu-se, prosperou e ficou riquíssimo. Então, nós vemos aqui Deus fazendo um povo prosperar, Deus abençoando um povo, Deus fazendo com que uma nação se obtenha nas suas limitações de terra, mas que desta nação saia grandes homens, grandes líderes e grandes sabedorias, a exemplo de que hoje os maiores ganhadores Nobel da Paz são hebreus, são israelitas, são lá da nação de Israel, por que não dizer cananéias? Então Deus assim tem preservado. Israel hoje é uma potência mundial. Israel hoje é detentora das maiores tecnologias do planeta, a exemplo do GPS, a exemplo de grandes mísseis, a exemplo de grandes mecanismos da ciência científica e médica. Então Deus tem preservado este povo. Então, o segundo tópico da lição, que fala o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. Qual o propósito de Josué? O livro de Josué é um marco na história dos hebreus. Por quê? Ele é um marco nessa história. Porque o povo parecia estar cheio de fé, mas e mais unido. Nesse contexto, quando morre a primeira geração e começa a nascer a segunda geração,
o povo ele começa a se encher de mais fé e mais união. Mas o objetivo desse livro é apresentar uma visão do chamado de Josué, uma visão do milagre da travessia do Rio Jordão, uma visão da conquista ali da cidade de Jericó, né, das campanhas militares, quando ali o povo conquistou e venceu as batalhas. Mais tarde, nós vemos o próprio salmista, ele declarando: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço o salvou, e sim a sua destra, o seu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Salmo 44, 3. Então nós vemos neste livro aí o propósito de mostrar toda a caminhada ministerial de Josué, bem como apresentar detalhes das condições nas quais a terra não apenas foi conquistada, mas também divididas em áreas tribais. E esta divisão nós já vemos no segundo ponto da lição, que fala da divisão. Que divisões são essas? O livro de Josué ele possui claras divisões. A exemplo do primeiro capítulo 1, versículo 1 ao 15, que fala da preparação da conquista. Aí nós vemos nessa preparação, Josué ele prepara o povo, quando ele faz a convocação, ele prepara o povo e diz: santificai-vos hoje, porque amanhã verás a glória de Deus. No capítulo 3 de Josué, nós já vemos Josué preparando as estratégias militares, uma vez que Josué ele tinha essa experiência militar. No capítulo 6, versículo 1 ao versículo 24, nós temos aí a conquista efetiva, ou seja, a vitória alcançada. No capítulo 13, nós já vemos, após a conquista, após a vitória alcançada, as divisões das terras, quando elas são divididas em tribos, a importância das divisões da tribo, uma vez que essas tribos, quando foram divididas, elas foram divididas e o próprio Josué, ele fazia parte da tribo de Efraim. E as divisões das tribos que seguiram as 12 tribos de Israel, consequentemente, servem de estudos até hoje para os pesquisadores. Qual o valor histórico? O povo de Deus atravessou milagrosamente o Rio Jordão. E no período das cheias, olha que coisa interessante, o povo atravessou o Jordão no período da cheia, ou seja, o período onde o rio estava mais fundo e com mais água, tomando proporções maiores. O valor dele que trata também da queda de Jericó, bem como a conquista da terra prometida e suas divisões. Josué não omite nenhum dos seus erros. Por quê que Josué não omite nenhum dos seus erros? Ele faz questão de demonstrar, embora tenha feito algumas escolhas equivocadas, e é normal de todo e qualquer líder cometer erros, ele não omite esses erros, né? Por quê? Porque nós observamos que o princípio espiritual por Jesus é que não há nada escondido que não venha a ser revelado. Isso a Bíblia nos mostra, e por mais que nós queiramos esconder alguma coisa, ainda ontem mesmo estava conversando com um jovem a respeito e tocamos nesse assunto. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. E eu acho importante aqui que Josué ele não omite, ele não esconde nada, nem as suas fragilidades, nem os seus erros, uma vez que
ele tenha cometido algumas escolhas equivocadas. Mas o que eu acho interessante é que mesmo diante dos erros humanos, mesmo diante das nossas pequenez, a certeza é que Deus nos chama, e quando Deus nos chama, Ele nos capacita. E quando Ele nos capacita, Ele em nenhum momento da história Ele perde o controle da situação. Deus, Ele nunca perderá o controle da situação. Porque conforme lá Romanos capítulo 8, versículo 28, nos diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus nos conhece. Por mais falho que sejamos, Deus nos conhece. Por Ele nos conhecer, Ele sabe do nosso amor, do nosso interesse, do nosso cuidado, do nosso zelo em prol de qualquer que seja a obra que Deus tem imposto para que nós possamos fazer, e tudo irá contribuir para o bem. Glória a Deus por isso. Terceiro ponto da lição: antecedentes históricos. O deserto chegou ao fim. A liderança de Josué deu início ao novo tempo, onde não haveria mais nuvem e nem coluna de fogo, nem o maná cotidiano, nem a água saindo da rocha. Eles agora não morariam mais em frágeis tendas, como moravam no deserto. Eles agora iriam morar em casas bem construídas. Eles comeriam agora dos frutos que da terra produzisse. Eles agora não iam ter mais água providenciada da rocha, mas sim eles iriam beber das fontes, das nascentes. Eles iriam agora, nesse período, os milagres que durante toda a caminhada no deserto era cotidiano, eles não teriam mais esses milagres cotidianamente. Por quê? Porque agora eles tinham sustento, eles tinham de onde tirar. Os milagres que eram experimentados ali na caminhada no deserto, eles iam agora se tornar esporádicos, dado ao que Deus estava lhes proporcionando, que era uma terra que manava leite e mel. Então agora eles tinham água, agora eles tinham a terra fértil, e agora eles teriam que trabalhar e comer do que produzisse. Fala as últimas palavras de Moisés. Moisés convoca uma reunião com todo o povo, pois ele sabia que morreria em breve, e sem entrar em Canaã, entretanto o povo precisava ouvir mais uma vez todos os mandamentos do Senhor. Aí nós ficamos a pensar um pouco. Por que razão a lei foi transmitida novamente? Por qual razão? Porque provavelmente já teria alguém ali por falta de fé. Provavelmente teria alguém ali que precisava ouvir a palavra de Deus para assim pudesse alimentar a sua fé. Por quê, irmãos? Porque a falta de fé nos impede de vermos o sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que Deus não opera onde há iniquidade. E quando não temos fé, quando não acreditamos no milagre, consequentemente nós nos tornamos pessoas naturais, pessoas normais. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então era necessário mover o coração das pessoas, era necessário vos lembrar dos milagres que Deus havia feito, era necessário ativar o botão chamado fé no povo para que assim pudessem atravessar. Terceiro ponto, um novo tempo de fé e expectativa. Os hebreus agora estavam cheios de fé e de boas expectativas, diferente do que havia acontecido há 38 anos atrás, quando Moisés
tirou o povo lá do Egito, e no percurso, no decorrer do caminho, alguns ainda diziam assim: por que nos tirássemos de lá? Lá tínhamos pelo menos alimento, vivíamos na escravidão, mas tínhamos o que comer. Agora o povo era diferente, agora o povo estava convicto, agora o povo tinha fé, tinha expectativa, certeza. Já haviam atravessado o Mar Vermelho. E para atravessar o Rio Jordão, para quem atravessou o Mar Vermelho, é fichinha. Então as expectativas eram diferentes das expectativas de 38 anos antes, quando Deus provocou toda aquela geração. Isso nós vemos lá em Número, capítulo 14. Agora, para entrar na Terra Prometida, eles tinham de enfrentar apenas um obstáculo. Que obstáculo era esse? As águas do Rio Jordão. Mas a fé deles havia sido ativada, porque Moisés já haveria lido os mandamentos. E Josué os convoca antes da travessia para vos santificar. Consequentemente, Josué pede que a Arca da Aliança vá à frente, a 900 metros de distância, que se representava a presença de Deus. E com a presença de Deus, eu me faz lembrar naquela passagem lá de Jesus com os pescadores no barco, quando o barco começa a balançar, a tempestade se levanta. Os pescadores estavam no barco, mas lhe faltaram fé. E foram buscar essa fé em quem? Em Jesus, que estava dormindo. Jesus acorda, acalma a tempestade. Então, a presença de Deus foi à frente, Josué pede. Consequentemente, o povo começa a atravessar o Jordão, porque a presença de Deus para as águas do rio. Se não tiver fé, se não tiver presença, não há milagre. Jesus estava no barco, e quando Jesus está no barco, o barco ele não naufraga. Então, sem fé, é impossível agradarmos a Deus. Quando temos fé, temos presença. Glória a Deus por isso. E quando não temos a presença, alimentamos a nossa fé para que essa presença chegue. É simples. Não tem mistério e nem bicho de 7 cabeças. Lhe faltando a presença, está achando Deus distante, aumenta a sua fé, cante um louvor, abra a harpa cristã, comece a adorar a Deus, abra a sua Bíblia, comece a ler uma passagem bíblica, a sua fé começará a ser alimentada e, consequentemente, a presença chegará. Então estaremos concluindo esta lição de hoje, mas logo, nas próximas lições, estaremos dando continuidade. Então que Deus assim nos abençoe e que você não perca e nem falte uma aula sequer. Assista, compartilhe, dê o seu like, se inscreva no canal e faça esse canal abençoado a crescer e a prosperar em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.